Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou Hugo Pereira da Orion e hoje estou aqui para falar sobre um tema fenomenal. Tenho certeza de que muitos de vocês vão gostar. A gente vai falar bastante sobre jogos eletrônicos. Para isso, eu estou aqui hoje com o Cleiton Oliveira, diretor-geral Brasil na IGG. Cleiton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Hugo. Um prazer estar aqui para falar para a audiência de vocês, falar um pouquinho sobre esse mercado de jogos, de entretenimento e dividir um pouco da experiência que eu acumulei nos últimos anos trabalhando para a IGG, trabalhando para a Warner e outras empresas. Então já vamos começar por aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional e aproveitasse para falar um pouquinho também o que faz a própria IGG. Bom, minha trajetória profissional é uma trajetória extensa, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas eu vou focar na minha experiência com entretenimento. Eu trabalhei para a Warner Bros. Durante 16 anos, em várias posições de diretoria, desde da parte de gestão de categoria até a diretoria geral da área de home entertainment e videogames. E mais recentemente eu saí da Warner e fui para uma empresa chinesa de videogames para telefone celular, que é a IGG, que tem foco na publicação de jogos para telefone celular. Então, entre os nossos principais produtos aqui no Brasil está o Lords Mobile, o Time Princess, Mythic Heroes, e a gente tem uma planilha e um line-up de lançamentos bem interessantes ainda para esse ano. Legal, legal. Tenho certeza de que muita gente que está assistindo a gente joga vários desses jogos, depois vai pedir umas dicas para você aí. Eu acho que sim, eu acho que sim. Legal. Cleiton, recentemente a gente entrevistou aqui a Iris Pereira, que trabalhou bastante tempo como C-Level no McDonald's e também na Apple. E a gente conversou um pouquinho sobre como que era o dia a dia dela nessas empresas. Antes de estar aqui com você, falei com algumas pessoas que a gente estaria nesse bate-papo. Acho que a principal curiosidade foi, meu Deus, como será que é o dia a dia numa empresa como a Warner? E é essa a pergunta que eu te faço. Fala um pouquinho, como que é a dinâmica de uma empresa de entretenimento? Olha, é uma dinâmica bem interessante. Na verdade, quando você pensa no fundo mesmo, é um negócio. Então, aquela dinâmica de business que você tem objetivos, que você tem metas para cumprir, que você tem projetos a implementar, então isso não muda. É muito difícil a gente ver o Batman no escritório. Então, ele quase nunca aparece. Nem o Batman, nem a Mulher Maravilha, nenhum dos super-heróis da Warner. É muito difícil você encontrar alguns dos heróis da DC no escritório durante o nosso dia a dia de trabalho. Mas eu costumava dizer, na época que eu trabalhava na Warner, que quem sentava do nosso lado nas mesas dos restaurantes ficava pensando, pô, esses caras não trabalham, né? Só ficam falando de filme, de jogos, de videogame, porque esse é o assunto. Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, culturalmente, você acaba ganhando alguns pontos em termos de conhecer mais filmes, de assistir, de ir mais ao cinema, de assistir umas séries de televisão que nem todo mundo assiste. Então, você tem mais possibilidades de entender um pouco mais o negócio. No mundo dos videogames também, a gente tinha um line-up muito grande de jogos, então a possibilidade de jogar todos eles era uma coisa que fazia diferença na hora de trabalhar numa empresa como essa. Mas você chegava a jogar um pouquinho na hora do expediente de trabalho? Tinha isso ali à disposição ou não? É Sim, tinha à fantasia? disposição. A gente tinha a nossa sala gamer, a gente no escritório da Warner em Alphaville, nós temos ainda, eles têm lá ainda uma sala de cinema. Então, vira e mexe tinha o que a gente chamava de cabine, que era a apresentação do filme poucos dias antes de ir para o cinema, onde os funcionários podiam assistir. Então, sim, a gente tinha o tasting dos produtos um pouco antes e o que era bem legal. Você saiu de lá há pouco tempo, né? Então um dia a gente tem que agendar para eu ir lá com você, para eu conhecer um pouquinho do escritório da Warner também. Com certeza. Legal. E Cleiton, o que exatamente você fazia ali dentro na Warner? Olha, eu trabalhei em várias das áreas na Warner, então difícil dizer exatamente uma coisa específica que eu fiz. Mas minha última posição, eu trabalhava como diretor de marketing e vendas, eu era o head de home entertainment e games aqui no Brasil. Cuidava basicamente de todos os jogos que nós lançávamos aqui na região e também da distribuição digital dos filmes, que a gente chamava do over the top, OTT, que era o transacional. Por exemplo, se você assina a NET, você tem lá o NET, esqueci o nome agora da NET Plus, não, NetNow, se eu não me engano, NetNow, né? exatamente, NetNow. NetNow. Tem tempo que eu não tenho mais TV a Exatamente. cabo, então. Mas você assina o NetNow, você alugava o filme ali, era uma transação Legal. que acontecia que acabava indo para o meu P&L. Ia na Vivo Locadora,
você fazia uma transação ali, esse valor, essa transação acabava impactando no meu PNL. Então, eu era responsável por negociar a distribuição digital dos filmes para esses canais de distribuição, assim como para o Google, para Net, para Vivo, como eu falei, para o iTunes, e também para Claro, para todas essas empresas de TV a cabo Sky, Você entre outras. viabilizava a distribuição, então, desse conteúdo aqui no Exatamente, Brasil, a nível exatamente, nacional. a nível nacional. E no caso dos videogames, eu fazia a parte de marketing e vendas dos jogos aqui no Brasil também. Legal. Você ficou lá quase 16 anos. Sim. Você conseguiria listar aí, sei lá, os 3 maiores projetos que você tocou junto com a sua equipe, que te dão mais orgulho? Sim, eu consigo listar. Eu acho que o principal dele, eu não sei se eu vou te listar três, porque foram mais que três, com certeza. Mas dois dos que eu mais tenho lembrança, assim, que eu mais me orgulho, foi a de fazer o negócio de videogames desde o princípio aqui no Brasil, que era um negócio que Legal. representava 2% do nosso faturamento aqui, e passou a representar mais de 60% do faturamento do Meu Deus. Brasil, quando eu estava deixando a empresa. Esse foi um projeto muito legal, um teamwork bem interessante entre todas as áreas e foi um case de sucesso que o Brasil exportou para outros países. Porque a gente cresceu não só com a distribuição dos nossos jogos, mas a gente também trabalhou na aquisição de jogos de terceiros para distribuir aqui no Brasil. Isso nos deu muita força. E o segundo projeto foi justamente trabalhar na transição da mídia física para a mídia digital dos filmes. Uhum. Legal. Então, durante muitos anos, a gente estava acostumado a ver o DVD, né, no ponto de Uhum. venda, ia lá nas lojas americanas e comprava um DVD, ia na Saraiva, em outros pontos de vendas comprar um DVD ou alugar um DVD numa locadora. E com o tempo isso foi migrando para o canal digital. E eu trabalhei nisso justamente fazendo essa transição pelo ponto de vista mercadológico e pelo ponto de vista comercial também para a empresa aqui no Brasil. Meio saudosista isso, né? Falar da época do Blu-ray, do DVD, Putz, é do verdade. videocassete. É verdade. Você ainda Nossa. tem videocassete em Não, casa? videocassete não, nem DVD. Aliás, eu não tenho mais nem drive nos computadores em casa para colocar Sério? um DVD. O O CD? único equipamento que eu tenho em casa que tem um drive é um PlayStation 5. Legal. Legal, maravilha. E assim, uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar, Cleiton, também foi assunto do que eu conversei ali com a Iris, que você assumiu o cargo de diretoria numa empresa enorme, multinacional, como é a Warner. E tenho certeza de que muita gente que vai estar assistindo, ouvindo esse bate-papo, tem curiosidade para saber como que você chegou lá. E eu queria te perguntar se você tem alguma sugestão de livro, curso, ou até mesmo de mindset, alguma forma de pensar que você acha que, na sua visão, pode ter facilitado você a alcançar esse seu objetivo e que pode servir de inspiração para outras pessoas. Ah, eu tenho sim. Primeiro, eu sou um fã do estudo formal. Eu acho que assim, aliás, tudo que é estudo é muito bem-vindo. O estudo formal, você frequentar uma universidade, frequentar uma sala de aula, eu gosto muito disso, porque não é só a informação que você recebe dos professores, dos mestres que estão ali, mas a troca que você faz com os alunos é muito importante. Então, eu sempre estudei, fiz minha faculdade, fiz MBA, fiz cursos de extensão fora, fiz cursos de extensão aqui no Brasil. Então, isso com certeza contribuiu muito para a minha carreira. Agora, o que estudar, isso vai muito de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, o meu MBA, eu fiz um MBA mais voltado para marketing. Eu fiz cursos aqui de inteligência de mercado, eu fiz cursos de gestão e liderança, fiz cursos sempre relacionados a alguma coisa que pudesse me beneficiar no dia a dia dos negócios, né? Com relação a livros, também a leitura é um negócio que me chama muita atenção. Eu não sou um ávido leitor de livros de negócios. Eu gosto bastante de livros de aventura, livros que contam ah, a experiência das pessoas em situações inusitadas. Então, alguns livros que eu posso indicar, entre eles, eu gosto muito do 100 Dias Entre o Céu e o Mar, do Amir Klink, que ele trabalha muito numa questão que foi importante na minha carreira, que é resiliência, então, e planejamento. Então, eu acho que ele trabalha isso de uma forma muito clara dentro desse livro e contando a história que é super atraente. Eu também recomendo aí um livro mais de negócios, um livro do Renato Greenberg, que é A Estratégia do Olho de Tigre, que é para quem tá, um livro mais para quem está começando a sua carreira ou para quem quer efetuar uma mudança de carreira. O Renato ele aborda ali como foi a carreira dele em um determinado momento que ele precisou fazer uma mudança super radical dentro dos conceitos dele na carreira. Eu acho que é um livro que me inspirou bastante em alguns momentos.
Ah, e tem alguns outros também. Eu gosto também do livro Sapiens, que é do Yuval. Agora eu não vou lembrar Harari. exatamente, do Yuval Harari. É uma perspectiva bacana sobre o Legal. desenvolvimento humano, né? Vale a pena ler. Acho que são esses três, assim. E tem alguns outros durante o papo, se eu lembrar, eu vou falar. Solta, tem mais um livro aqui. Legal. E no quesito de mindset, assim, tem alguma coisa que você acha que, poxa, sempre pensei dessa forma, sempre pensei que ia conseguir ou não? Você acredita um pouco nas crenças limitantes e o quanto que isso pode prejudicar o avanço profissional de uma pessoa? Não só profissional, né? Pessoal e profissional. Olha, eu acredito, sim, que existe crenças limitantes. Eu acredito no medo, que existe o medo de você se desenvolver, crescer, mas você tem que trabalhar esses medos, essas crenças para que sejam impulsionadores da sua vida, não crenças que te bloqueiem, né? Mas para mim, o mindset que mais funcionou e que eu sempre tive como um mantra foi a resiliência. Então, não a resiliência ao ponto de se tornar uma teimosia, não isso, mas o trabalhar árduo para chegar em um determinado ponto que você colocou como objetivo dentro da sua carreira. Então, eu sou aquele fã de carteirinha daquela frase de que o trabalho enobrece. Legal. Então, e eu acho que enobrece. Para mim foi um mantra, isso para mim funcionou na minha carreira. Obviamente, se você olha para sua carreira, você tem pontos que você mudaria, você tem pontos que você não mudaria. E acho que tudo na vida é, é importante você fazer sempre uma avaliação para você moldar melhor o seu futuro, né? Mas eu diria que a resiliência e acreditar que é possível e planejar foram os principais pontos para minha carreira. Muito bom, meu amigo. Parabéns aí por tudo que você já construiu na sua carreira e pelo que eu tenho certeza de que ainda virá pela frente. Obrigado. Entrando um pouquinho agora nessa veia já, né? Fazendo abre alas aí pra gente entrar um pouquinho na área de jogos. Busquei alguns dados aqui sobre a conectividade do brasileiro. Vou trazer aqui na íntegra. Hoje o Brasil conta com aproximadamente 182 milhões de internautas, com uma população na casa de 216 milhões. Então isso representa mais de 84% da nossa população já conectada. Dados impressionantes, né, Cleiton? 221 milhões de conexões móveis já estavam ativas no Brasil no início do ano de 2023, que é um número equivalente a mais de 120% do próprio tamanho da população. Tem mais pontos de internet ativos do que pessoas no Brasil. E um terceiro dado que também me chamou muita atenção é que hoje o Brasil já ocupa a posição de segundo país mais conectado do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos em percentual da população conectada, e em usuários totais, a gente está na quinta posição. Uhum. E a minha pergunta para você é se o Brasil ele já é uma das principais prioridades desse mercado de tecnologia, ou se a gente ainda está um degrau abaixo de mercados como Europa, Estados Unidos e Ásia. É uma pergunta interessante. O Brasil, ele é extremamente conectado. Eu costumo dizer isso quando eu vou falar em alguma palestra sobre o mercado de videogames, coisas desse tipo, que o Brasil, ele é até voltando um pouco mais para o mundo dos videogames, ele está à frente, ou então ele está equiparado a esses países em termos de do conhecimento que a comunidade tem sobre a tecnologia, sobre os jogos, sobre o mundo virtual. Então, não me espanta o número de ver a quantidade de pessoas conectadas. Nem também me espanta o número de saber que a gente tem mais pontos de internet do que população, né? A gente tem internet em tudo quanto é lugar. Verdade. Mas eu acho que o Brasil, então, em termos tecnológicos, em termos da motivação das pessoas em estarem conectadas e querer navegar no mundo virtual, o Brasil está no mesmo patamar que esses países que você falou. Mas em termos de negócios, eu acho que ainda não. Porque Uhum. eu acho que aqui o Brasil, apesar de ter muita conexão de internet, talvez essas conexões estejam mais centradas nos grandes centros comerciais. Eu acho que ainda falta renda para as pessoas poderem usar a internet no seu potencial maior de uso, que é fazer Uhum. negócios, que é comprar, que é vender, que é trabalhar com isso de uma maneira um pouco mais atrativa pelo ponto de vista de negócio. Então, o brasileiro ele consome muita informação pela internet, mas ele ainda investe pouco pela internet. Então, trazendo um pouco isso do mundo dos videogames, do mobile game, por exemplo, que é um free to play com microtransação,
O Brasil sempre está entre os top 5, 6 em termos de download, em termos de usuários, mas o Brasil cai lá para décimo, 13º, 14º, 15º, quando a gente vai ver o ticket médio que esses usuários investem dentro do jogo, Que por exemplo. interessante. Então, com certeza, o e-commerce brasileiro deve ter um nível muito maior do que o e-commerce em muitos países, mas quando você vê o ticket médio desse e-commerce, talvez seja menor do que esses países que você mencionou. Então, o que eu vejo disso, em resumo, é que talvez falte um pouco de renda um pouco não, talvez bastante renda para que as pessoas usem mais a internet nesse sentido. Muito bom, muito bom. Cleiton, uma outra pergunta que eu tenho para você, e até trouxe também mais algumas informações. Você trabalha muito com desenvolvimento, marketing e publishing. E com certeza deve estar muito atento às alterações comportamentais entre as gerações. E aí eu trouxe algumas principais características, por exemplo, da geração alfa. A gente tem que essas pessoas têm um gosto refinado quando se trata de produtos que consomem. A gente tem também a característica de que essa geração ela é profundamente preocupada com questões como justiça social e até mesmo mudanças climáticas. E são pessoas que gostam de tecnologia e conteúdo que os mantenham informados, conectados e que criem a oportunidade para contribuir ao invés de apenas consumir. E a minha pergunta para você, que já trabalha com isso há algum tempo, é se dá para perceber de fato que esse consumidor ele vem mudando drasticamente ao longo do tempo, e o quanto que vocês analisam o comportamento humano para tentar otimizar o produto. Totalmente, né? Assim, não existe um jogo que é lançado sem ter o seu público-alvo definido. E o público-alvo, basicamente, ele é definido pelo comportamento das pessoas, né? E só que hoje em dia eu não sei se eu vou dizer se é mais fácil ou mais complexo. Talvez seja mais complexo, mas com resultados melhores a definição desse público, porque você deixou de trabalhar somente pelos clusters de pessoas, né? Ou por grupo de pessoas com afins, que gostam da mesma coisa, coisas desse tipo. Hoje em dia a gente vai no indivíduo na hora de analisar cada uma das situações, cada um dos clusters. A tecnologia, principalmente através da mídia digital, permite que você identifique o comportamento de cada uma pessoa dentro do seu micro-universo. E você pode definir as campanhas e definir o trabalho de marketing que você vai fazer através dessas micro percepções que diferenciam um pouco como isso era feito dos clusters antigos, que pegava um monte de gente, basicamente definindo por idade, né, por gênero, e acabava trabalhando esses clusters. Isso ainda é uma ferramenta de marketing, mas agora eu acho que você acaba pegando as pessoas pelo seu comportamento e pelo aquilo que ela gosta, não tanto pela idade que ela tem ou pelo gênero que ela é. Então é um pouco uma avaliação inversa, né? Então, as pessoas que gostam de Leonardo da Vinci como pintor, eu viajei um pouco aqui, exatamente. Não importa qual a idade deles, mas importa que tem um grupo de pessoas que gosta desse tipo de coisa, e aí dentro desse grupo você vai fazendo subclusters que vai te ajudando a definir o seu público-alvo. Mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, sim, isso é muito perceptível que existe essa mudança, e a gente trabalha muito no lançamento de produtos para entender como que nossos produtos podem chegar a essas pessoas. Mais do que no lançamento do produto, trazendo mais para o micro do nosso dia a dia, a gente trabalha muito o gerenciamento da nossa comunidade através desse perfil, tentando trazer conteúdos adicionais àquilo que elas têm no jogo, que tenham um match com o que elas gostam, com o que essas gerações mais novas curtem. Falando então especificamente do mercado de games, queria que você fizesse um panorama Brasil e mundo de um mercado que talvez ainda passe desapercebido por algumas empresas, por alguns mercados, mas que, na perspectiva, já tem a previsão de faturar mais de R$ 1 trilhão mundo afora em 2023. E nessa sua análise, nessa sua visão geral, queria que você falasse um pouquinho também se esses jogos eletrônicos, na sua visão, eles ainda estão restritos aos jovens ou se a gente já tem uma distribuição etária, pessoas mais velhas também interessadas em jogar. Olha, sim, o mercado é um mercado que cresce muito. Vamos falar um pouco só de Brasil aqui. O mercado brasileiro, segundo a PwC, deve chegar a 2,8 bilhões de dólares aqui. Isso é o dobro do que é o mercado hoje. Então, é uma expectativa de dobrar o mercado em 3 anos, né? E existem alguns segmentos dentro do negócio de jogos que vão crescer mais do que outros segmentos.
Então, principalmente o esports, que é uma categoria dentro do mundo de jogos, deve triplicar nesse mesmo período. Então, isso já mostra que se o mercado todo vai duplicar e o esportes vai triplicar, ele vai crescer mais do que outros segmentos dentro do mundo dos jogos. Mas, sem dúvida nenhuma, é um segmento em que a prospecção de crescimento é grande. Existem cada vez mais pessoas jogando, não é mais, o joguinho não é mais uma coisa só de crianças, é também. Então, mas é uma categoria que ela abrange uma gama muito grande de idade. Então, a gente tem lá gamers, os pré-gamers, né, de 4, 5, 6 anos, 7 anos, que já ali no celular brincam no tablet com aqueles jogos mais intuitivos. Depois você tem os pré-adolescentes que começam a se interessar mais por jogos mais complexos, os adolescentes que acabam indo muito forte para essa parte do esportes, o jovem adulto também. Mas se eu trouxer você, por exemplo, para dentro do nosso negócio, nosso principal jogo, por exemplo, Lords Mobile, o público-alvo é de 20 a 35 ou 40 anos. Ou seja, você já pega um espectro de pessoas mais velhas dentro do universo dos jogos. Os jogos para console, por exemplo, putz, esse daí você tem uma gama de idade também muito grande que é atingida por cada produto que é lançado. Então, eu diria que ele é um jogo, é um produto já massificado e é um produto que atinge diversas áreas e diversos segmentos da sociedade. Legal. Então eu tenho uma pergunta para você agora que se divide em duas. A pergunta é: quais são os jogos hoje no Brasil mais jogados? E a segunda, quais são os jogos que você joga? Olha, os mais jogados, putz, eu vou cometer alguns erros aqui, mas eu acho que ainda deve ser o Free Fire, que é um jogo da Garena, é um jogo mobile da Garena. Certamente League of Legends, CS, Fortnite, esses jogos com certeza estão entre os mais jogados aqui no Brasil. Valorant também é um jogo que deve estar figurando aí entre os mais jogados. O que eu jogo? Bom, eu jogo Lords, que é o jogo da IGG, eu jogo Mythic Heroes, outro jogo nosso também. Eu jogo Gran Turismo. Legal, Gran Turismo, né? Gran Turismo é legal. Eu jogo. Esses são os três que eu venho jogando mais ultimamente, aqui no meu dia a dia. Jogo um pouco de Time Princess, jogo um pouco de outros jogos que a IGG tem aqui no Brasil também, que eu acabo jogando para testar, para entender. Então, o meu tempo livre para jogar, eu acabo jogando os produtos da própria companhia. Legal. Você sabe que eu adoro videogame também, né? E já Eu sei. gastei não, investi, né, muito tempo da minha vida jogando videogame. Gostava demais de Age of Empires. Não sei se Joguei você jogou bastante Age of bastante. Empires. Gostava muito. Jogava muito também aquela série do Diablo. Diablo um, Sim, 2, aham, 3. Acho que até saiu um jogo recente do Diablo, sim, né? aham. E até hoje jogo bastante FIFA. A gente até teve um campeonatozinho de FIFA lá na empresa que eu ganhei. Falam que foi roubado, mas eu tenho provas de que Quando o não chefe foi. ganha é um pouco estranho, mas ok. E Cleiton, assim, se a gente fosse fazer uma análise do mercado de games, separando PC, console e mobile, dá para fazer uma análise, um raio-x aí do crescimento ou do decréscimo de alguma dessas formas de se jogar no Brasil? Eu acho que todos crescem, mas alguns crescem mais do que os outros. Por exemplo, os mobile games, eles crescem numa velocidade maior que os demais. Acho que o PC games vem crescendo também pelos os free-to-plays, como o próprio ah, League of Legends, como o próprio Fortnite, que impulsionaram os jogos de PC e também os mobiles. E em terceiro, eu diria que está os consoles, os jogos de console. A razão para isso, hoje os jogos para telefone celular representam mais do que 50% do faturamento da categoria. Caramba. Então é um negócio bem grande. E uma das razões é que os jogos para telefone celular são mais acessíveis, né? Porque hoje em dia todo mundo tem um aparelho celular, todo mundo tem um smartphone, basicamente, né? Todo mundo, é um exagero, mas grande parte das pessoas tem. E você usa o smartphone para várias atividades. Então, talvez o que você menos usa no smartphone é para falar ao telefone, né? Mas se você também Verdade. fala ao telefone, É. você filma e fotografa, você paga suas contas no banco, você acessa o seu banco, você transfere dinheiro, você faz o Pix, você, putz, usa seus documentos, documento do carro, documento pessoal, tá tudo ali dentro do telefone. Você acessa os sistemas do governo, você consegue ver até o seu plano de aposentadoria ali dentro do telefone celular. E todo esse rol de coisas que você faz dentro do seu smartphone, você torna
o smartphone um aparelho essencial para você no dia a dia. E você pode, além de tudo isso, jogar no seu smartphone. Então, matar o seu killing the time, né? Matar o seu tempo ali jogando algum jogo, e não só para matar o tempo, mas também para se divertir ali. Então, uma vez que eu tenho que ter já um smartphone para todas essas ferramentas, né? Para todo esse uso que eu mencionei, entre outros, né? Então, eu acabo tendo na minha mão um console de videogame em que eu tenho uma gama muito grande de jogos gratuitos para você testar e jogar, que são gratuitos para você baixar, você até joga alguns gratuitamente com uma performance menor, mas que depois você tem dentro do jogo a possibilidade de crescer através deles. Já quando a gente vai para o PC e para o console, você tem um ticket alto de entrada no mundo dos videogames, principalmente os consoles. Então, PC, você tem um PC hoje um pouco mais não tão forte, você ainda consegue jogar alguns jogos, algum lag, alguma coisa assim, mas ainda consegue jogar. Agora, os consoles você tem que fazer um alto investimento para entrar dentro desse mercado, além de comprar os jogos também que são necessários para jogar. Você falou Então, de. isso restringe um pouco, né? Então, putz, o ticket de entrada é 2, 3 mil reais para entrar no mundo de videogames, fica muito complicado. O ticket de entrada do celular também é alto, só que o celular você compra para outras atividades. O PC você também compra para outras atividades, que acaba servindo também para o videogame. Você falou de lag aí, deu até um frio na espinha. Horrível jogar com lag, né? Nossa, terrível. Terrível. Principalmente para quem tá jogando competitivamente. Então, isso é terrível. Quando eu tô jogando FIFA, eu fico com raiva quando eu tomo um gol. Agora, quando eu tomo um gol por conta do lag. Nossa senhora, isso é terrível. Ô, Cleiton, e assim, até pouco tempo atrás, a gente não via no mobile, no telefone celular, uma plataforma game. Mas a gente vê um crescimento assustador nos últimos anos. Na sua visão, o que foi esse gatilho para que as pessoas começassem a enxergar o celular como uma plataforma gaming? Eu acho que é um pouco do que eu falei, assim, como o smartphone, eu não vou chamar de celular, vou falar que é o smartphone, né, que é a principal plataforma game. Com a popularidade do smartphone, as pessoas perceberam que ali também você pode jogar, né? Então, eu acho que isso foi o que fez o mercado para jogos de telefone celular explodir e o mercado de videogames crescer. Então, é mais inclusivo, né? Então, eu estava mencionando agora há pouco. Se você já tem um smartphone, você não precisa fazer nenhum tipo de investimento só para entrar no mundo dos videogames, como é no caso do console. Então, eu tenho que comprar um console para entrar no mundo dos videogames. É caríssimo. Não, nem as pessoas, infelizmente, não têm condições de comprar. Todo mundo tem condições de comprar um console de videogame para jogar. Já o celular, você joga no celular do pai, você tem o seu próprio celular que você usa, como eu falei, para outras coisas e acaba entrando, tendo acesso ao mundo dos videogames através de uma ferramenta que você usa no seu dia a dia. Então, eu acho que esse é um serviço inclusivo que os smartphones dão para o mundo dos videogames. Legal. Vários dos jogos que você comentou, se não todos, mobile, são free to play. Você consegue baixar e já começa a jogar de imediato. Uhum. Queria que você falasse um pouco sobre as principais estratégias para se monetizar esse negócio. O processo de monetização do free-to-play ele é diferente do jogo de console que tem ainda grande parte do modelo premium. Ou seja, que você vai lá e compra um jogo para jogar. Hoje, uma das coisas que também torna os jogos para telefone celular mais populares é o trial, né? É o teste. Você tem a possibilidade de testar quase todos os jogos de uma maneira gratuita. Alguns deles, então, quais são as formas de monetização? Você pode baixar um jogo, gostei, e esse jogo tem um preço para você ter ele full disponível. Então você vai lá e paga esse preço e tem o jogo disponível para você jogar à vontade. Então esse é um modelo premium também dentro dos telefones celulares. Você tem uma forma de monetizar um pouco mais cosmética que, por exemplo, acontece mais em jogos como League of Legends, em jogos como Fortnite, em que você compra as skins, né? Em que você equipa o seu personagem com roupas e com acessórios que não te dão mais poder no jogo, mas te diferenciam de outros jogadores. E isso é uma das maneiras de monetização também, que popularmente a gente fala comprar skin, né? Dentro desse ou passe de batalha, coisa desse tipo dentro do jogo. E você tem alguns jogos que são mais o pay to win, que você paga para ter mais poder, né? Que você compra armas, acessórios, baús que te dão mais poder, que te dão mais ferramentas para você evoluir mais rapidamente dentro do jogo. Então, essas são as principais maneiras de você monetizar o jogo. Existem outras, aí, muitas outras, né? Jogos que são que você tem que pagar para diminuir o seu tempo de jogabilidade.
você tem jogos que são advert games, que você assiste propagandas para poder te dar mais vidas e para poder te dar mais acessórios dentro do jogo. Então, aí você também pode pagar para não assistir as propagandas. Então, tem uma série de maneiras de se monetizar dentro desse negócio. Cleiton, sabe quando que eu descobri o sucesso da ascensão do mercado game no Brasil? Não, quando foi? Meu pai, ele é muito seguro. Pra não dizer outra palavra, pai. Meu pai tá na casa dos 60 anos. Tava em Brasília há um tempo atrás, e aí tava chegando na casa dos meus pais, falando com meu pai por telefone e sentindo ele um pouco disperso na ligação. Falei, pai, o que que você tá fazendo? Ele tava jogando. Teu pai virou gamer. É, eu Tava falei, jogando. E aí quando eu cheguei, eu falei, tá, mas o que que você tá jogando? Ele tava jogando, acho que Diablo. E ele já tinha gastado uma grana comprando coisa dentro do jogo. Eu falei, pai, Pra você ele não quem gastava, te né? viu, quem te vê, que absurdo um negócio desse. Mas é isso que eu tô falando. Eu percebi quando que o mundo tá ficando mais gamer, quando a gente percebe quando o mundo tá ficando mais gamer, quando a gente vê nossos pais jogando, né? Com certeza. É, exatamente. Legal, legal. Cleiton, uma pergunta que eu não poderia deixar de te fazer. Trouxe aqui uma descrição do que é o metaverso pela empresa Meta. Metaverso é a próxima evolução da conexão social e o sucessor da internet móvel. E recentemente, inclusive na casa do meu irmão, eu estava jogando aqueles jogos que você coloca um óculos de realidade virtual, que você tem uma imersão completa ali no jogo. E eu queria te perguntar, esse tipo de imersão com óculos, que você já joga alguma coisa, já é uma experiência, já dá para se dizer que é uma experiência dentro do metaverso ou ainda não? Ele é, sem dúvida nenhuma, é uma experiência dentro de um metaverso, mas não é o metaverso ainda, né? O metaverso ele vai ser maior do que isso, ele vai conectar as pessoas com as empresas de uma maneira que a gente ainda não está acostumado. Mas para isso acontecer ainda, ele tem que trabalhar, alguns passos precisam ser dados. Então a gente precisa entender qual que é o valor para o ponto de vista do consumidor e das empresas para você adotar um sistema, o metaverso, como um sistema comercial de marketing para sua empresa. A gente tem que entender como que vai ser a acessibilidade para as pessoas, né, dentro desse mundo e como que elas vão interagir com ele, entre outras coisas que vão ser necessárias para que o metaverso ele seja factível e ele comece a pegar realmente, né? Eu diria o seguinte, há um ano atrás, um ano e meio atrás, se falava muito do metaverso, muito, 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 muito. Hoje a gente já escuta falar um pouco menos. Ah, o metaverso por quê? Não vai funcionar? Não. É porque eu acho que ele está um pouco ainda cedo para a gente entender direito o que vai ser o metaverso. Eu acredito, pessoalmente, é uma opinião, não estou falando em estudos, nada, mas pelo aquilo que eu leio, que o metaverso ele vai estar mais perto daquilo que ele vai ser daqui a uns 10 anos, talvez. Então, existem outras restrições ainda para você ter uma ideia do que o metaverso pode proporcionar, que é a barreira de entrada, né? Então, putz, para eu participar do metaverso, eu tenho que ter um computador com uma certa configuração que permita rodar, eu tenho que ter um óculos virtual que permita também essa conexão, eu tenho que estar conectado de uma maneira rápida na internet também. Então, existem alguns fatores ainda, algumas barreiras físicas que impedem o metaverso de trazer o seu melhor para que as pessoas participem e utilizem isso. Mas eu acredito no metaverso, acredito que ele vai trazer uma experiência única entre consumidor e marcas, de uma maneira que a gente não está acostumado, e eu acho que vai ser bem legal. A gente tem essas barreiras de entrada e a gente ainda tem também alguns desafios legais para isso, né? Acho que ainda tem um grande gargalo ali na privacidade dos dados, na segurança da informação. Eu acho que sim, mas eu acho que isso vai ser uma barreira que vai ser transposta com o passar do tempo. Não sei te dizer como ainda, mas sem dúvida nenhuma, acho que os benefícios que o metaverso pode trazer para a relação das pessoas e para a relação marca, acho que ainda vai superar as barreiras que ainda existem. Legal. Independente se o metaverso vai ser uma realidade amanhã ou daqui a 10 anos, o que a gente sabe é que a gente está numa crescente digitalização do mundo, né? Sim, Cada vez a gente está mais conectado, cada vez a gente faz mais coisas no celular. Com certeza você já deve ter ouvido falar de dois termos, que é o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e também do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa. Semana retrasada, eu ouvi uma expressão pela primeira vez, não sei se você conhece, é o FOLO, Fear of Logging Out, o medo de ficar desconectado. E a minha pergunta para você
se nessa crescente dependência da tecnologia, se a gente ainda está num patamar saudável ou se a gente já passou um pouquinho do limite. Essa pergunta é super difícil, porque a definição de patamar saudável é uma definição muito pessoal e vai de acordo com o tempo que você dedica ao tema, né? Então, o avô da minha esposa falava que até água demais faz mal. Então, Verdade. se tomar muita água, você vai fazer mal para você. Então, o que eu acho é que o avanço da tecnologia, ela não é demais. O uso desse avanço pode ser demais. Então, eu acho que é uma coisa que é muito individual das famílias tentar entender como que elas podem evitar o uso excessivo de alguma tecnologia que pode trazer algum malefício, né? Então, imagina que você, por exemplo, eh, você ficar exposto às telas é uma coisa que pode te afetar na questão do sono. Então, a tela te dá insônia? Não, o seu uso da tela te dá insônia, né? Pode te dar insônia. Tem gente que não, tem gente que vai dormir com o celular aqui, desliga, vira e, puf, e dorme, né? Minha esposa é assim. É, tem gente que precisa estar um pouco fora dessas telas para ir. Então, eu não costumo culpar ou achar que a tecnologia é errada, mas e sim como a gente utiliza a tecnologia pode ser um problema no futuro. Mas eu ainda acho que a gente eh, esse é um problema que talvez as pessoas mais velhas vão sentindo e não as mais novas. Então, imagina que talvez para mim, que sou um pouco mais velho que você, ou para os seus pais, todo esse movimento chega a gerar uma certa preocupação e uma certa, nossa, meu Deus do céu, como é que as pessoas vão viver com isso, né? Mas porque elas colocam a experiência delas de vida, nós colocamos a nossa experiência de vida frente a uma tecnologia nova que pode ser um pouco, ah, como eu posso te dizer, um pouco, putz, me fugiu a palavra, mas um pouco desafiadora demais para o que a gente tem como experiência de vida. Mas se você pegar as pessoas, as gerações novas que já vão crescendo dentro desse ambiente, isso provavelmente não vai ser nada desafiador para elas. Isso provavelmente vai fazer parte do dia a dia delas e vai ser uma coisa normal. O que pode acontecer é que eu acho que não é essa geração isso, sempre a tecnologia ou então o nosso modelo de vida trazem situações novas, é, doenças novas, talvez, ou síndromes novas, né? Então, talvez as pessoas passem a ter mais problema de visão porque ficam demais na tela, talvez as pessoas podem ter mais problemas psicológicos porque estão ah, expostas a uma quantidade muito grande de informação, então isso só o tempo vai dizer. Mas, por exemplo, a gente tem talvez mais problemas de obesidade hoje em dia, porque a gente está exposto a uma vida um pouco menos ativa em termos, né? O vidro do carro, do volante, você vira assim. Aliás, o próprio carro, né? Verdade, é O verdade. próprio carro. Então, a gente acaba tendo um pouco uma vida um pouco mais sedentária do que aquilo que a gente tinha no passado e que é uma causa de um problema de obesidade que o mundo vive hoje, talvez. Legal. Cleiton, mudando um pouquinho de assunto. O mercado corporativo é fogo, né? Uhum, Você já teve sim. muito envolvido e está envolvido até hoje. E o mercado corporativo, talvez indo na onda dos games, se apropriou desse termo e começou a falar de processos gamificados. Como que eu posso ter uma estrutura empresarial dentro dos moldes de um game, de um jogo? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como que você enxerga a gamificação dentro de uma corporação e quais são os principais benefícios que isso pode trazer na gestão de uma empresa? Olha, eu não sou um grande especialista em gamificação. Eu falei, mas você trabalha com games e não é especialista em gamificação? Porque, na verdade, a gamificação ela é um processo em que, entre outras coisas, né, é um processo em que você dirige o aprendizado das pessoas através de projetos gamificados, em que você tem que, assim como num jogo, passar por etapas, em que cada etapa que você passa, você vai aprendendo alguma coisa, você vai dar lá o concluído, até você chegar ao final desse jogo em que você aprendeu toda a lição. Então, basicamente, trazendo isso de uma maneira bem simples, né, é isso. E eu acredito muito que o processo educativo, seja ali dentro de uma corporação, numa universidade, através da gamificação, tem um caminho enorme para ser gerado, né?
Então, você, por exemplo, você vai fazer um treinamento sobre as questões corporativas da sua empresa. Se você coloca isso dentro de um processo gamificado, o nível de retenção e de engajamento das pessoas desse treinamento é muito maior do que simplesmente você trazer uma pessoa que vai ficar ali na frente falando, explicando por que tem que fazer isso. Então, você colocar ali, olha, uma pergunta em que as respostas são algumas alternativas e que você dá a alternativa certa, o teu carrinho corre um pouquinho mais, por exemplo, um exemplo muito simples de gamificação, acaba sendo muito mais proveitoso para o estudante, para a empresa, do que simplesmente a gente falar, olha, a alternativa A é importante porque disso, 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 disso. Então, você trazer a informação e o aprendizado para o mundo dos games é um processo que tem benefícios, sem dúvida nenhuma, para ambos os lados. Legal. Vários conceitos novos aí, né? Estamos falando de gamificação, não é Exato. tão novo assim, mas Não, já vem cada vez mais sendo tratado dentro do universo corporativo. Falamos um pouquinho do metaverso. A gente ainda nem conseguiu digerir tudo isso. Ainda tem muita gente em sim. dúvida de gamificação, muita gente não sabe explicar o que é o blockchain, o que é o metaverso, e a gente já vê despontar uma nova tecnologia, que é a inteligência artificial, que hoje alimenta ali o chat GPT. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. O que é o chat GPT e como que ele funciona? Olha, o ChatGPT é uma tecnologia de linguagem natural, assim, ou seja, você consegue conversar com o computador como se o computador fosse um humano. Ele te dá respostas muito mais assertivas, muito mais elaboradas e muito mais próximas àquilo que você está perguntando. Então, é uma tecnologia muito revolucionária. Eu acho até que é uma tecnologia que ele vai caminhar mais rápido do que o próprio que a gente estava falando agora, do que o próprio Metaverso. metaverso. E porque ele vai trabalhar muito fortemente nas relações entre empresas e consumidores. E de uma maneira natural, ou seja, que é diferente daquilo que a gente tem, talvez até mais eficiente, talvez, né, ainda é importante mencionar, mais eficiente do que o atendimento personalizado que a gente tem hoje em alguns atendimentos. Aquilo que o URA, né, que a gente que existe hoje nas empresas, é uma tecnologia arcaica perto do que Que é uma é desgraça. exatamente perto do que é o chat GPT, né? É. Então, imagina que do outro lado da linha, você está ali do outro lado do chat, você está conversando com uma pessoa que tem acesso a uma infinidade de informações online e que vai te responder tudo aquilo de uma maneira imediata. Nenhum ser humano consegue fazer isso, o chat GPT consegue. Obviamente que ele precisa ainda ser trabalhado, ele precisa ser retocado, ele precisa ser desenvolvido ainda, né, para chegar num nível de perfeição que as empresas procuram, mas certamente vai ser uma revolução dentro do mundo de comunicação. Cleiton, eu tenho uma grande dúvida com relação ao chat GPT. Tenho certeza que você vai conseguir me esclarecer. O chat GPT é uma tecnologia de inteligência artificial, correto? Sim, Tá. Como toda inteligência artificial, com o passar do tempo, quanto mais informações eu coloco ali dentro, melhores são as respostas que eu recebo. sim, Então, eu tenho um Big Data que vai, entre aspas, treinar a minha inteligência artificial. sim, Só que hoje, quando a gente acessa a internet, eu, pessoalmente, tenho muita dúvida do que é fato e do que é fake. Tá tudo na internet, talvez tudo isso sirva como insumos para treinar essa inteligência artificial, e o quanto que isso pode prejudicar as respostas do chat GPT. E se talvez de tempos em tempos eu precise do humano para fazer uma curadoria e falar para o sistema, olha, isso daqui é verdade, isso daqui é fake, ou isso já é feito de forma automática. não, esse é um dos problemas do chat GPT. Na verdade, ele não é ileso, ele não é imune ao fake news, vamos dizer Hum, assim. Então, se está na base de dados que aquele chat GPT vai consultar, ele vai considerar como uma possível resposta. Então, isso vai depender da maneira como isso daí está inserido dentro da base de dados, da frequência com que é inserida, e o quanto mais ele ler aquela base de dados e ele entender que aquilo é uma verdade, ele pode trazer uma fake news como verdade. Então, esse é um problema. Então, é uma coisa que, por isso que eu falo, ainda precisa dar um brush up dentro do chat GPT para que esse tipo de coisa aconteça com menos risco para as pessoas. E sem dúvida nenhuma, existe um outro fator também que é um ponto a se considerar no chat GPT, que é a atualização desse banco de dados. Então,
hoje esse banco de dados, se eu não me engano, o ChatGPT consulta dados até 2021, 2022, alguma coisa assim, e ele precisa ser atualizado constantemente para que ele pegue respostas mais novas para as questões que vão ser colocadas, né? Mas eu acho que ele não é imune a essas coisas e, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar atento ao que o ChatGPT traz, não é uma verdade absoluta. E além de responder as perguntas triviais que a gente faz lá no sistema, para ver se funciona mesmo, né? É Sim, igual criança. é. Perguntando coisas óbvias que eu já sei a resposta para ver se ele vai acertar. Quais seriam, na sua visão, as principais funcionalidades dessa tecnologia? Putz, eles são muitas, desde a criação até vamos lá, não só a elaboração respostas, mas ele pode fazer, por exemplo, a elaboração de um roteiro de um talk show como esse aqui. Então, ele é o chat GPT, você pode colocar ali as premissas, eu vou receber uma pessoa que tem essa formação, trabalhou nessa empresa, e gostaria de entender mais sobre a carreira e um pouco mais de dados, ele pode desenvolver uma série de perguntas que você pode fazer para as pessoas. Eu acho que o chat GPT também pode trabalhar na criação de assets e imagens, de uma maneira muito mais rápida do que é feito hoje em dia pelas pessoas. Então, eu quero fazer um panfleto para venda de um televisor. Você coloca ali o seu briefing, ele vai trazer aquelas imagens, vai trazer uma para você a criação de um panfleto, por exemplo, ou de uma peça criativa digital que você pode usar dentro das suas comunicações. Ah, eu acho que ele pode ser tipo uma evolução. Isso eu pensei agora, hein? Não sei se faz sentido ou não, mas uma evolução da Wikipédia. Então, Faz hoje, sentido. hoje a Wikipédia, por exemplo, ela é atualizada pelos próprios usuários, né? Uhum. E os usuários pegam informações da internet também para atualizar a Wikipédia. Então, eu acho que o ChatGPT pode ser uma, uma extensão ou talvez uma evolução da própria Wikipédia, ou então a Wikipédia começar a se atualizar através do ChatGPT. Um exemplo. Acho que tem muitos usos e muitas coisas que podem ser feitas através dessa ferramenta nova. Uma opção de uso da tecnologia, você comentou aí da substituição do URA, né? De forma muito mais Aham. inteligente. Eu já vi algumas pessoas falando que o chat GPT tem o potencial, inclusive, de ser uma disrupção dentro do mercado da medicina. Porque às vezes você vai num clínico geral ali, numa consulta de emergência, fala que tá sentindo isso, tá com tais informações, e ali ele já pode te cuspir uma série de talvez, recomendações médicas, ou se for uma coisa mais grave, para procurar um profissional especializado, talvez até uma forma de democratizar esse atendimento à medicina. Você acha que pode avançar até esse nível? Ou ainda é Eu, demais pensar nisso? eu acho que, pelo ponto de vista da ferramenta, sim. Pelo ponto de vista da tecnologia, imagina você ter ali todos os livros de medicina num banco de dados e a ferramenta focada nisso daí. Então, eu acho que por esse ponto de vista, sim. Pelo ponto de vista ético, pelo ponto de vista legal, pelo ponto de vista da classe médica, eu acho que tem muitas barreiras ainda que precisam ser quebradas para a gente poder chegar no nível desse. E pelo ponto de vista do usuário também, e pensando mais com a cabeça da minha geração, tem também uma questão de confiança. Será que eu confio nessa experiência ou será que eu confio ainda na experiência prática, né? Porque é, é difícil opinar sobre isso, né? Como eu te falei, pela ferramenta eu acho que sim, mas pelo dia a dia, pela prática, imagina que o ChatGPT não participou de nenhuma cirurgia, não participou de nenhuma análise de exame com os seus. Ele participa sempre dos resultados, né? Mas ele não consegue enxergar, talvez, o que gerou aquele resultado. Então, eu acho que tem um caminho ainda para se percorrer com relação a isso. Legal, legal. Cleiton, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, infelizmente, mas tem uma última pergunta que eu queria te fazer. Falamos sobre metaverso, falamos sobre videogame, console, computador, mobile, falamos sobre metaverso, falamos até sobre o chat GPT. Eu queria terminar falando um pouquinho sobre mídias sociais. Na minha geração, pelo menos, eu cheguei a pegar rabeira ali do Orkut, depois a gente teve uma forte ascensão do Facebook, depois
Instagram tomou um espaço muito relevante, pelo menos aqui no Brasil, e agora, mesmo o Instagram continuando forte, a gente tem uma ascensão enorme do TikTok, que recentemente já atingiu a marca de mais de 1 bilhão de usuários ativos mensalmente. E o que eu queria te perguntar é, na sua visão, o que que faz essas redes envelhecerem e o que que tem sido o gatilho que desencadeia essa sucessão? Eu te pergunto isso porque, por exemplo, TikTok, tá, tem aqueles vídeos rápidos que você vai passando e tudo mais. Já é uma funcionalidade que você tem, por exemplo, no YouTube. Já é uma funcionalidade que você tem no Instagram, talvez um pouquinho diferente, um pouco parecido, mas talvez a gente chegue no dia em que a gente fale do Instagram como uma rede social do passado. O que que você acha que faz esse avanço das redes sociais, das mídias sociais? Eu acho que o propósito de cada uma. Então, ah, eu brinco com isso daí, quando eu tô falando com alguns colegas, tudo, né? Eu acho que assim, uma rede social começou a ficar velha quando seu pai e sua mãe tá nela, né? Então ali eu tô tô ali no Facebook, de repente eu vi minha mãe ali, então minhas filhas me viram no Facebook, já era. Aí eu tava no Instagram, com certeza, minhas filhas começam a me ver no Instagram e falam assim, putz, meu pai tá aqui também, Deixa eu arrumar outro deixa eu arrumar lugar, né? outro lugar para ir, deixa eu fazer alguma outra coisa, né? Então, eu acho que tem uma questão geracional que vai demandando novos serviços e as empresas especializadas nesse tipo de comunicação vão percebendo essa demanda e vão criando novos serviços. Então, hoje, se você pegar o Facebook tem vídeo curto, tem vídeo longo, tem informação, tem foto, tem tudo. Ele começou como uma rede social para divulgar suas informações dentro dos seus grupos de contato. E hoje tem tanta coisa lá dentro, porque vai chegando coisas novas, eles vão incorporando. Mas vai acabar, essa incorporação acaba atendendo o público que começou ali no Facebook. O Instagram começou como uma rede de fotos. Você tinha fotos, momentos, né? Hoje já tem o Reels, né? Que é uma já de vídeos curtos também. Tem a parte da, como é que chama na parte de cima do Instagram, os vídeos curtos, Stories. os stories, vídeos curtos, o Reels de vídeos, mais como o YouTube. Então, eles acabam incorporando coisas para tentar manter o seu público ali dentro. Mas o que eu acho que muda é justamente isso. São gerações novas, com apelos diferentes, com necessidades diferentes e que se apegam por coisas diferentes também. Então, isso faz com que essas redes vão se renovando a cada tempo e no fundo, umas vão caindo, outras vão crescendo e a gente sempre vai. O fato é que as redes sociais acho que vieram para ficar. Qual vai ficar? Eu acho que nenhuma. Todas elas vão ter seu início, meio e fim e novas vão chegar. Agora, a única diferente mesmo que eu vejo assim, acho que o YouTube, porque o YouTube acho que é mais hoje um canal de televisão do que uma rede social. Concordo. Então ali virou eu quero saber como eu penduro um quadro na parede, eu vou no YouTube. Eu quero assistir uma série de televisão, eu vou no YouTube. Eu quero assistir um jogo de futebol, eu vou no YouTube. Então, o YouTube acaba sendo hoje talvez mais um canal de multi-conteúdo do que uma rede social. Eu não vejo o YouTube como rede social. Gostei da resposta. Então, o gatilho para saber que a rede social envelheceu é ver que os seus pais Pois estão lá é, dentro. né? Aí Meu você pai, envelhece. exatamente. Aí você vai. Minha mãe, por exemplo, ainda não está no Instagram, mas ela deve chegar lá qualquer dia. Quando ela chegar no Instagram, eu falei, pô, acho que eu já tenho que ir pro TikTok. Eu tenho todas, eu trabalho com isso, então eu tô lá em todas elas. Mas minha filha não tem como fugir de mim. Legal, legal. Muito bom. Meu amigo, obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza de que foi um bate-papo muito enriquecedor aí para todo mundo que está participando aqui desse podcast. Casa é sua. Sempre muito bem-vindo para te receber aqui novamente. Sou eu quem agradeço o tempo. Obrigado, Hugo, pelo convite, por dedicar o tempo para a gente conversar um pouquinho. Agradeço você que está assistindo também. Super legal estar aqui falando para todos vocês. Maravilha. Cleiton, então mais uma vez muito obrigado e muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talks. Se vocês ainda não se inscreveram nas nossas redes sociais, façam isso agora, ative o sininho aí das notificações para que vocês possam receber os avisos dos próximos episódios que serão com convidados tão incríveis quanto foi o nosso querido Cleiton. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau!